Lewis Hamilton e Charles Leclerc tiveram seus tempos no shakedown do SF25 em Fiorano, divulgados para a mídia italiana, com o 7 vezes campeão mundial, enfrentando uma grande desvantagem em relação ao seu companheiro de equipe. Isso não é a primeira vez que ele foi mais lento que Leclerc, já que os testes em Barcelona também não foram favoráveis para ele. Esses primeiros sinais de dificuldades de Hamilton são algo para se preocupar, ou era esperado, considerando que ele ainda está se adaptando ao novo carro. Hamilton tem feito uma série de testes para a Ferrari nos últimos meses, e desde que se tornou piloto da equipe em 20 de janeiro de 2025, já esteve na pista com o F175 em Fiorano. A equipe deixou claro que não quer nenhuma desvantagem entre seus dois pilotos e fará tudo o que for permitido para oferecer a Hamilton a maior quantidade possível de testes sob o regulamento TPC, além do shakedown do SF25. E ele não decepcionou, levando o carro da Ferrari ao máximo. Talvez até um pouco além disso, pois, no segundo dia de testes em Barcelona, ele bateu o SF23. Mas, para os engenheiros da Ferrari, isso foi um bom sinal, pois significava que Hamilton estava tentando encontrar o limite absoluto do carro, exatamente o que ele deveria fazer nesses períodos de teste. No entanto, a diferença para Leclerc foi enorme em Barcelona, com relatos de que ele foi cerca de 2 segundos mais lento por volta do que seu companheiro. Embora tenha melhorado em Fiorano durante o shakedown do SF25, ainda há uma grande diferença entre os dois. De acordo com a Gazzetta dello Sport, a desvantagem de Hamilton para Leclerc no SF25 atualmente é de 0,8 segundos. Embora isso não seja algo definitivo, já que eles não estavam em uma sessão competitiva, buscando extrair o máximo de desempenho do carro, ainda assim é preocupante perceber que, em uma volta, Hamilton tem um desempenho muito inferior. Se não fosse pelos anos difíceis na Mercedes recentemente, talvez esse assunto nem estivesse sendo discutido. Mas, com a Ferrari ganhando cerca de meio segundo de desempenho em relação a 2024, diferenças como essa precisam ser resolvidas antes do início da temporada na Austrália. Quando questionado sobre sua preparação atual, Hamilton admitiu que ainda não está no nível desejado e que há muito trabalho a ser feito de sua parte. Ele acrescentou que ainda não está no nível que quer e que sabe disso. Tudo é diferente, e ele precisa trabalhar bastante para melhorar. Ninguém duvida que Hamilton fará exatamente isso nos próximos meses. Mas, considerando que ele está na casa dos 40 anos e tem um companheiro de equipe jovem que é um dos melhores classificadores do grid, o tempo pode não ser um luxo que ele tenha. Há muitos pilotos jovens chegando à Fórmula 1, e vimos como as equipes de ponta resolveram a questão da juventude em suas duplas de pilotos. Embora a contratação de Hamilton tenha sido uma jogada fenomenal da Ferrari, os primeiros resultados mostram que as preocupações sobre seu ritmo não são infundadas. Sim, ele é um homem que venceu praticamente tudo que se pode vencer nesse esporte. Mas, por outro lado, ele está entrando em uma fase em que pode não ter vantagem em muitos aspectos, inclusive no desempenho em relação ao companheiro de equipe. Enquanto acreditávamos que sua falta de desempenho em voltas rápidas na Mercedes se devia aos ajustes de última hora no carro, também é importante mencionar que George Russell foi consistente e adaptável durante toda a temporada. Mas, dada a situação e o fato de Hamilton ter anunciado sua saída antes mesmo de testar o W15, a culpa acabou recaindo naturalmente sobre a Mercedes. A boa notícia é que Hamilton terá 3 dias de testes no Bahrein, o que equivale a cerca de 12 horas de pista para se preparar para a abertura da temporada em Melbourne. A cada dia, equipes e pilotos terão 18 horas de testes, divididas em 2 sessões de 4 horas pela manhã e 4 à tarde, com apenas um carro por equipe permitido na pista, e no máximo 10 pilotos rodando simultaneamente. Não há dúvidas de que este será um dos maiores desafios para Hamilton antes da primeira corrida da temporada de 2025, pois não haverá mais oportunidades. O dia 16 de março está chegando e cabe a Hamilton e a Ferrari decidir se ele estará pronto ou não.
O que pode preocupar a Ferrari é que essa será a primeira vez que a equipe colocará seus dois pilotos em um carro totalmente novo. Leclerc pode ter mais experiência do que Hamilton com os carros anteriores, o que pode ajudá-lo no processo de adaptação ao SF25. Mas, como o modelo de 2025 é completamente novo e quase revolucionário, com 99% das peças alteradas, não há dúvida de que um déficit de 0,8 segundos por volta será inaceitável caso se mantenha ao longo da temporada. O objetivo de Hamilton é, claro, garantir que ele ajudará a Ferrari a vencer e garantir que a equipe não tenha dificuldades no campeonato de construtores. Tanto ele quanto Leclerc concordam que pelo menos um dos títulos precisa estar em suas mãos no fim da temporada. Quando questionado sobre o prêmio máximo e o futuro da Ferrari, Hamilton explicou que ele e Charles têm um ótimo relacionamento e que considera Leclerc um piloto muito forte. Ele afirmou que disse isso no Bahrein há muitos anos e que Charles tem um futuro brilhante pela frente. Leclerc tem apenas 27 anos, mas é muito maduro para sua idade, provavelmente mais do que Hamilton era aos 27. Os dois trabalharão juntos para garantir que a equipe siga na direção certa. Se Hamilton tiver a sorte de ganhar mais um título, que obviamente é o objetivo deles, ele não se vê pronto para parar. Para ele, não se trata de vencer o 8º título mundial, mas sim de conquistar o primeiro título com a Ferrari. Ele quer entrar para a história da equipe ao buscar sua primeira conquista com a escuderia. Isso será difícil se a diferença para seu companheiro de equipe for maior que 2 ou 3 décimos de segundo. Vimos em 2024 que, com regulamentos tão próximos e várias equipes disputando vitórias, uma diferença desse tamanho pode ser o suficiente para separar a pole position da 6ª posição no grid. E acredite, ninguém quer largar muito atrás nessa era, pois, apesar das regras favorecerem ultrapassagens, colocá-las em prática na pista é muito mais difícil. É essencial encontrar a janela de funcionamento ideal do carro e preservar os pneus para executar as estratégias da equipe. A sensação geral é de que a Ferrari tem potencial para ser competitiva e lutar na frente do grid, possivelmente disputando os dois campeonatos. Mas, se a diferença entre os pilotos for até mesmo metade do que foi em Fiorano, será impossível vencer o título de construtores. Para referência, Liam Lawson foi instruído a se manter a no máximo 3 décimos de segundo de Max Verstappen se quisesse garantir um futuro na Red Bull. Se Hamilton tiver uma desvantagem maior do que essa, ninguém sabe como a Ferrari reagirá. No campeonato de pilotos, é certo que Leclerc será priorizado muito cedo na temporada, provavelmente a partir da 3ª ou 4ª corrida. Mas, como a Ferrari investiu tanto no carro e quer terminar o ano com títulos nas duas categorias, o desempenho de Hamilton será a principal questão a ser resolvida. Como Leclerc disse, qualquer coisa abaixo de pelo menos um campeonato em 2025 será considerada um fracasso. Isso coloca uma grande pressão sobre Hamilton, pois já vimos que um piloto sozinho não consegue vencer um campeonato de construtores. Max Verstappen conseguiu defender seu título de pilotos, mas a grande diferença de desempenho entre ele e Sérgio Pérez fez com que a Red Bull terminasse apenas em 3º no campeonato de construtores. Isso fez de Verstappen apenas o 3º piloto na história, depois de Keke Rosberg e Nelson Piquet, a conquistar um título mundial sem que sua equipe vencesse o campeonato de construtores. Quando perguntado sobre os objetivos da Ferrari e a importância de liderar a categoria, Leclerc afirmou que só descobrirão na pista se o SF25 é o melhor carro, mas que definitivamente é melhor que o modelo de 2024. Para ele, o campeonato de construtores é o objetivo mais lógico. No ano passado, a equipe terminou em 2º, muito perto da McLaren, mas seu sonho sempre foi vencer o título e ele espera realizá-lo em 2025. Agora, com tudo isso em mente, será que Hamilton conseguirá superar essas dificuldades e melhorar seu desempenho em voltas rápidas? E mais importante, será que ele se tornará um problema para a Ferrari em vez de um trunfo?